Fala galera, beleza? Eu sou o Heitor Fonseca e eu tô com meus amigos aqui. Tem novidades aqui no canal, olha só. Dá um tchau aí, Max. Na verdade é um oi, né, cara? Acabou de chegar, já tô falando pro cara dar tchau. Na verdade eu só trouxe ele pra aparecer nos 10 primeiros segundos, então todo mundo se despede do Max, não, brincadeira. Bom, como vocês já leram aí na descrição, eu tô aqui com o Max da Playtimes e o Vitor Ventura, que já é mais do que da casa, pra falar sobre o sorteio do Worlds. Falar sobre o play-in principalmente e, em detalhes, o grupo do Flamengo, que, meu amigo, vai dar problema nesse Mundial, né? Então vou deixar os meninos iniciarem aí respondendo a primeira pergunta, que é: como foi o pré-sorteio pra vocês aí? O que vocês esperavam do sorteio? Cara, beleza, valeu. Cara, assim, o meu pré-sorteio eu acordei basicamente umas 7h30 da manhã. Acordei, né, tals? Exatamente, acordei, né, e tal. Meu irmão vai me dar um abraço de bom dia, eu falei, dei logo um chutão, chegou, bateu na porta, falando que mané, bom dia, hoje é dia do sorteio, enfim. Aí eu acordei umas 7h30, tava na casa de um amigo meu, aí eu falei, mano, vou pra casa que eu quero logo ver esse sorteio, cheguei. E cara, fiquei no Twitter o dia todo falando sobre sorteio do Mundial, sobre o Mundial, possíveis grupos. Eu, na verdade, desde ontem à noite, antes de dormir, eu já tava no hype, então foi tenso, no bom sentido. O Mundial real começou hoje, né? Sim, começou hoje o Mundial, fato. E você, Max? Bom, da minha parte, eu acordei, tomei café, fiquei trampando, aí depois eu liguei a Twitch, eu fui ver a Riot Internacional, tipo, a mesa dos casters da LEC, conversando um pouco sobre o play-in. O pessoal, tipo, elogiou bastante o BRTT, tipo... o Legendary BRTT, eu sou o Draven, eu vi os caras falando lá. Não, que você vê, né, cara, tipo, na nossa região, o Kami e o BRTT são os caras que os caras mais conhecem. Pois é, falaram do Kami, eu falei, what the fuck, como assim? E a gente viu que no sorteio foi um pouquinho complicado. Complicado não só pra gente, mas acho que também pro pessoal da Isurus também, cara. A gente vai falar um pouco sobre como foi o sorteio, acho que dá pra gente dar uma pincelada rápida em todos os grupos e cada um falar um pouco sobre o que tá achando e o favorito pra se classificar. Na verdade, se classificam 2 para MD5, né? Mas vamos focar em só quem vai ser os favoritos aí de cada grupo, beleza? Então, o sorteio começou, o meu pré-sorteio foi de boa também, eu acordei cedo, já comecei a esquematizar o que seria esse vídeo aqui, porque é a primeira vez que eu gravo com 2 pessoas ao mesmo tempo, é sempre eu e o Vitor que tá gravando aí, então a gente tem que entender como vai ser a nossa dinâmica, mas é um papo de bar, então é um papo corrido sem muita edição. E depois eu fui lá e fiquei vendo a live do Eric, vendo ele falar, ele fez uma live 1 hora antes do sorteio começar e ficou conversando com o pessoal sobre as possibilidades, falando sobre o Worlds. Lembrando que o Eric do Mais Esportes vai estar em Berlim, então se você não segue o Eric, pelo amor de Deus, tem que seguir, porque, né, ele faz uns stories legal. E depois o sorteio começou e eu fiquei puto, eu não gostei do sorteio, achei horrível, mas a gente vai falar em detalhes sobre o porquê que eu achei horrível o sorteio. Sorteio do grupo A, Vitor Ventura, como que foi o resultado aí? Vamos lá, vou abrir aqui a matéria do Mais Esportes. Claro que quem está vendo esse vídeo não vai poder ver minha tela, mas estão aqui com o grupo, então a matéria aqui eu mesmo escrevi no Mais Esportes com os grupos. Grupo A, Clutch Gaming, Unicorns Love e Mammoth, que é da Oceania. Inclusive eu não sei pronunciar o nome desse time, mas tudo bem. Mamute, mano. É, Mamute. Então, esse grupo aí tá bem equilibrado, minha perspectiva tá bem equilibrado esse grupo. Apesar de que eu acho que ele vai terminar assim como foi o sorteio. O Clutch Gaming e o WoW vão pra frente. Mas vão ser quantos jogos mesmo? 3. 4. Pera, são 4, 6 né? jogos, não são? Cada um joga 2 vezes com cada, então Isso, exatamente. são 4 jogos. Isso se não tiver tie-break, né? Enfim, serão jogos muito disputados, todos eles. Inclusive eu acho que esse grupo aí vai ter tie-break sim. Porque, por exemplo, eu vejo a WoW tirando um jogo da Clutch. E a Clutch, na verdade, eu acredito que vai ser a líder isolada. O tie-break eu imagino sendo entre o WoW e Mammoth. Legal. Eu não sei falar o nome do time. Então, O time do PL. tá, e quem vence? Quem você acha que vai ir junto com a Clutch Gaming pra MD5? Acho que o WoW. Massa. E você, Max Alexandre, fala aí pra gente sobre o grupo B. Vou falar a real. Não, vamos cada um falar sobre um grupo pra ficar mais rápido aí. Fala você do grupo B.
Beleza. Pá! Cortei na cara dele, não tem poder de fala. Detonation, Focus Me, Isurus e Splice. Cara, Splice é a favoritaça desse grupo. É a equipe que tipo, a gente já olha, já fala, Splice já está na MD5, a Splice já está com o caminho já pra fase de grupos. A gente tem que ter um carinho, a gente tem que torcer também pra Isurus, cara. Isurus ajudou muito a nossa região. Na real, ninguém nunca vai torcer pro Japão, né? Bando de... Deixa pra lá. Eu fiquei muito traumatizado. Eu vou Japão, cacete. Mentira. Eu fiquei muito traumatizado. E o Japão é meu main, nunca critiquei. Pela imprensa japonesa até valeria a pena, né? Mas tudo bem. Inclusive a menina do Japão me respondeu quando eu falei que o grupo do Flamengo. Ela respondeu com uma carinha chorando. Feels bad. Fala que eu perdi, quer trocar? Acho que ela entendeu que a gente tá ferrado. Fala, Max. O que você acha que vai dar de... O grande problema desse grupo é a Detonation Focus Me, porque os caras evoluiu de um jeito absurdo nos últimos anos. A Isurus tem um time muito bom, o Seiya é o cara da região do LAS, cara. O problema é que os caras vão dificultar muito a vida da Isurus e a Splice, quando um desses dois times precisar de uma vitória, a Splice já vai acabar com os sonhos dele imediatamente, vai ser uma coisa instantânea. Você acha que esse grupo vai ter um resultado claro de segundo colocado ou a Isurus tem chance? Cara, eu falando pelo momento das duas equipes internacionalmente, eu vejo a Detonation à frente da Isurus. Eu, como torcedor, eu espero que a Isurus consiga ficar em segundo lugar, mas... A já conhecida razão e emoção. Exatamente. A Splice tá brigando por título da LEC, cara. A LEC basicamente virou a melhor liga disputando com a LPL. Você vê que é uma coisa absurda o nível dos caras. Tipo, a Splice é um seed que deveria estar na fase de grupos, não deveria estar nem em play-in. O time dos caras é muito bom. Muito bom. Agora, meu amigo Vitor Ventura, a metralhadora ambulante, ele tá metralhando o teclado da Razer deles. Paga nós, Razer. Eu vou falar do grupo C, mas eu vou precisar da ajuda de vocês porque eu não conheço muito bem a Low-K e a Mega. A Mega eu sei que veio... eu acho que é seu segundo play, né? Ela jogou MSI, foi isso? O grupo C ali é Hong Kong Altitude, a Low-K Sports e Mega. A Hong Kong é da LMS, a Low-K é da VCS e Low-K é o time do Vietnã, né? O Seed 2 do Vietnã. Isso. E que o Seed 1 é a Marines, que a gente tanto ama. E a Mega. E a Mega que é do Sudeste Asiático. Que é os países independentes do Sudeste Asiático. Não. Só o Sudeste. Eu prefiro falar só Sudeste Asiático porque comunidades independentes pode confundir com a Rússia, né? Então. Tá. E, cara, esse grupo eu acho que seria o grupo mais tranquilo, acho que é o que tem o nível mais baixo de todo o play-in. Seria o grupo perfeito pra ter um Flamengo da vida, porque os jogos seriam um pouco mais equilibrados. E eu não consigo citar um favorito, não. Eu tô torcendo muito para que o time do Vietnã consiga, a Low-K consiga se classificar. A Mega a gente já viu eles jogarem no MSI e eles não são um time tão ruim, mas eu prefiro saber a opinião de vocês. Quem que leva esse grupo aí, na opinião de vocês? Cara, Acho que a Hong Kong Altitude pode ficar em primeiro lugar e a Mega ainda tem muito que evoluir, tem muito que aprender ainda internacionalmente, eles ainda são novatos. A equipe, são quantas equipes na liga deles? 6? Acho que é 6 ou 7. É minúsculo. É minúsculo, 6 times. Eles são muito fracos internacionalmente, então eu acho que a Hong Kong leva em primeiro e a Low-K fica em segundo lugar. Concorda, meu amigo Vitor Ventura? Na verdade, eu só acho que vai ter uma disputa melhor entre os dois primeiros, mas eu concordo que vai ser a HKA e a Low-K que vão passar mesmo. Eu não vejo a Mega... A Mega pode até tirar um jogo de uma das equipes, mas eu não vejo eles passando nesse grupo não, infelizmente. Esse é o grupo que é o nivelado mais por baixo, assim, tecnicamente falando, esse é o grupo mais fraco mesmo, né? Mais fraco do play no Mundial. Então, e agora, para começar a falar sobre o grupo D, que é o grupo do Flamengo, eu queria primeiro entender, dá pra dizer que o grupo do Flamengo é o grupo mais forte, só por ter, claro, a Damon Gaming? Damon, como fala isso? Damon Gaming, que inclusive eu vi eles jogando presencialmente esse ano lá na LCK, olha que legal. E aí, quando eles foram? Dá o scout completo aí. Foi, Deixa eu pegar meu caderninho de anotações, que inclusive eu fiz em coreano. Só que eles jogaram contra
a Greensleaf. Griffin. Não. É outro time. Green Iron Dragon? Green. A É isso aí. E não foi tão bom, eles perderam, né? Mas eu juro que eu não quis entrevistar ninguém. Não é que eu não quis, né? Não consegui ter algum jogador de destaque pra entrevistar. Eu só entrevistei 3 pessoas na LCK esse ano. Então, eu assustei, primeiro de tudo, por isso que eu comecei o vídeo falando que eu achei que ferrou mesmo. O time, sem dúvida, o time mais forte do play-in é a Dawon. Eu não acho que uma Splice ou... Cara, a gente tem três fatores que tipo falam que essa equipe é a mais forte do play-in. Motivo: eles estavam disputando o primeiro lugar da LCK. Eles estavam em primeiro da LCK, acho que por duas semanas, 1 ou 2 semanas, cara. Uhum. Você vê o nível dos caras. O segundo motivo é a LCK. É a LCK. E o terceiro motivo Os caras treinam com um faker, né? Mano, o terceiro nível é que, cara, a solo kill coreana ajuda muito, velho, nesse ponto. Eles treinam com... Outro ponto, o Japão treina na solo kill coreana. Esse é um outro ponto que a gente também vai. O Vitor acho que também sabe desse ponto também, cara. Sim. É uma coisa, tipo, absurda, velho. Tipo, o scout dos caras é rapidão. Tipo, os caras podem fazer um treinamento pica com uma SKT da vida e olha lá, cara. Enquanto a gente não tem mais ninguém agora que o Latam... Meu Deus, que triste. É foda. E agora o outro ponto aqui, a Royal Youth. Cara, esse time tirou os 2 favoritos da Turquia. Você vê o nível dos caras também. Os caras tirou tanto a Supermassive como o Fenerbahçe. E já fiquei cabisbaixo, porque, porra... É triste, velho. Mas olha, eu acho que assim, o Vitor falou uma coisa bem importante e ele tweetou uma coisa bem importante. E que eu acho que assim, o Brasil, ele não é a melhor região, se pá é a pior região no Mundial. É o time mais fraco do play-in, ou um dos mais fracos do play-in, junto com a Mega. Só que... Deixa o Vitor terminar o tweet dele, que tá muito... Foi mal. Terminou o tweet? Tá, tudo Terminei. Só que eu acredito que se for a hora do Flamengo ou do Brasil ter qualquer tipo de chance ou destaque internacionalmente, a gente tem o grupo mais foda pra se provar. Entende? Então esse é o primeiro ponto. A gente tem o grupo que dá pra, se classificar pra uma MD5, se provar um pouco internacionalmente. Mas eu acho que a gente começa a falar, e eu e o Vitor falamos sobre isso no último vídeo, que eu acho que a meta do Flamengo é ir para uma fase de grupos. E chegando no MD5 num grupo mais difícil, primeiro, aumenta as chances da gente pegar um time não tão forte na MD5. Né? A gente já escapou de uma Diamond. Diamond parece aquele negócio que emulava DVD nos computadores antigos. E a gente já escapou do time mais forte do play-in. Né? A gente não tem como cair na MD5 junto com eles. Então... Nem com eles, nem com a Royal Youth. Independente de quem classifica. Então a gente já tá escapando de 2 times muito fortes. É claro que se a gente provavelmente classificar, a gente vai classificar em segundo. Então a chance da gente pegar uma Splice, uma Clutch, uma Hong Kong da vida é as mais prováveis, as mais altas. Não vai ter jogo fácil, mas a gente chega com força, né? Classificando no grupo mais forte. Inclusive sobre isso que você tá falando, a gente caindo nesse grupo, supondo que a gente consiga, que o Flamengo consiga passar, que a gente, o Brasil, o CBLOL, a gente consiga passar, independente do adversário que a gente enfrente na MD5, a gente não chega como tão underdog assim, a gente chega com força, porque os caras vão olhar e vão pensar, eles passaram no grupo onde tem a região wildcard mais forte, que é a Turquia, e conseguiram aguentar um tranco que é enfrentar o Seed 3 da Coreia. Então a gente chega, por exemplo, para enfrentar, o Flamengo passando do grupo, enfrentar uma Clutch Gaming, se a gente conseguir bater de frente com Damwon e Royal Youth, a gente bate de frente com o Seed 3 DNA, pelo amor de Deus. HK, não vou nem comentar. E a Spice, aí a Spice é outro rolê. A Spice o Peter entrega aí que... Entrega aí, mala de dia. Que tirando a Splice, a gente conseguiria bater de frente com qualquer um na MD5 caso a gente passe desse grupo. Então o único problema é que a gente tem que ver que tipo, a Clutch Game é uma equipe que
que cresceu, ela subiu um degrau, porque ela não começou tão bem assim a LCS. Eles deram uma derracada, eles deram uma, como posso dizer, uma alavancada no finalzinho, tipo, tanto que eles conseguiram pegar o Seed 3 contra a TSM. Cara, Sim. eu ficaria muito feliz se a TSM tivesse passado. Eu ia ficar muito feliz. Não pelo ponto do histórico da TSM, porque o time deles é muito ruim. Ia ser muito da hora ter um Flamengo no grupo da TSM, porque os caras trocaram de jungle 3 vezes durante o split. 3 vezes. Eles tiveram números muito baixos durante a temporada, mano. Foi uma coisa que você vê que a TSM decaiu demais, cara. E se o Flamengo tivesse no grupo da TSM, sei lá, pode ser uma Loki da vida também, seria perfeito pra gente. Seria, tipo, a gente estaria já confiante. Mas eu acho bom o Flamengo estar num grupo com o Down Game e a Riot, porque a gente vai ter mais tempo pra gente planejar os jogos. O Flamengo é uma equipe forte em relação ao MD1, a gente viu isso em 2 splits no CBLOL. E é Sim. bom entrar como underdog porque os caras vão entrando com salto alto contra a gente e a gente tem jogadores que são bons individualmente, falando, cara. Cada jogador do Flamengo é bom individualmente. E acho que a nossa maior, tirando o BRTT, acho que o nosso maior jogador vai ser o Goku. Isso é louco. Eu acho que sim, o Goku pode jogar bem. Tô muito curioso para entender como que os coreanos vão se desempenhar jogando fora do Brasil. É o primeiro teste de fogo, né? Porque quando você contrata um coreano, você contrata pensando a longo prazo, pensando em disputar um campeonato internacional e ter a oportunidade desses caras fazerem a diferença. Porque no Brasil eles já chegam com praticamente a obrigação de ser os melhores. E são um dos melhores, né? Em alguns momentos, né? Agora, se a gente pudesse citar mais um ponto positivo, que é o Flamengo já é bom em MD1. A gente entende isso. Ele sempre esteve, tanto no primeiro split quanto no segundo split, dominando ali as séries MD1. Só que MD1, contando com um cenário internacional, vai ser bem mais difícil. O que vocês acham que ainda é um ponto positivo para o Flamengo ter caído no grupo mais difícil da fase de entrada? Hein, senhor Vitor Ventura? Ops. Além do que eu já falei, o que mais que é bom pra... Mano... Cara, é que a gente acredita que a gente já tem falado dos principais pontos, né? Eu mencionei que o bom da gente ter caído aqui é que se a gente passar, a gente chega forte pro MD5, a não ser que pegue uma Splice, aí pode esperar uma série super difícil mesmo. Fora o ponto que o Max já mencionou, que é provar a região. E acho que você também mencionou, é provar a região. A gente está com a nossa melhor oportunidade em anos de mostrar que a gente pode ser uma boa região, sim. Se a gente... Tudo bem, vamos supor o pior cenário possível. Flamengo 0-4. Se o Flamengo bater de frente com o Royal Youth e Downwall, tipo, o Flamengo perdeu todos os jogos, mas foi tipo, no detalhe. Foi tipo, pequenas coisinhas assim, e o Flamengo não tendo medo de fazer jogada, criando, sendo ofensivo. Que assim, são MD1. Então tudo pode acontecer, você pode errar o botão na hora, você pode cometer um erro que comprometa o jogo, e tipo, assim, é normal, não é uma série, é um jogo único. Então o Flamengo não tendo medo de jogar, partindo pra cima desses caras, fazendo alguma coisa doente, assim, só pra tentar arrancar os pontos, que nem a PEN 2015 fez contra a Q Tiger, de fazer uns dive level 1 e dando certo. Tipo, então, Kabum assim, com a Alliance. Acabou com a Alliance também, é um exemplo. Então, cara, assim, cara, o Flamengo não tendo medo de jogar e batendo de frente com esses caras, por mais que perca os 4 jogos, já vai ter sido uma boa campanha, por assim dizer. Mas eu acredito que não vai ser isso, eu acredito que o Flamengo consiga, sim, pelo menos uma vitória nesse grupo, acho que o Flamengo consegue sim. E você, Max? Cara, dos pontos que eu posso falar do Flamengo que são favoritos pra gente, o tempo que o Flamengo tá agora na Europa. O trabalho de scout do Flamengo. Eles estão tendo o scrap da Uppercut ajudando eles em Madrid. Isso é. O Von é um técnico regional nosso em ascensão. O Von, tipo, ele provou que é um técnico que evoluiu de um nível absurdo, cara. Tipo, os caras manter o Von em mais um split é um ponto positivo. O Gray, ele tem experiência internacional, ele trabalhou com o técnico da Vivo Cage e ele tem um conhecimento grande internacional. A gente já viu isso já nesse split. O Flamengo tem pontos positivos individuais por exemplo, na final agora do CBLOL. Eles estavam perdendo da NTZ, eles trouxeram uma Irelia, que não estava no meta.
E o robô jogou muito bem com a Irelia. Trouxeram a Karma mid. Um pique ousado que Meu foi Deus. que deu certo. Deu certo. A gente vê que o Flamengo tem pontos que ele sabe executar bem durante as situações de crise. A gente tem que ver agora como vai ser internacionalmente se isso vai dar certo. O Flamengo sabe estudar bem os seus adversários. Não deu certo contra a NTZ no primeiro split porque eles estavam tensos, o psicológico bateu. Mas agora eles têm o psicológico bom, eles têm jogadores que têm experiência internacional, jogadores que são bons nacionalmente. Posso dizer o Robô, por exemplo. Ele se provou nesse split, ele é o melhor top que a gente tem no momento. E é isso, cara. O Flamengo eles têm a força dele, eles sabem usar isso perfeitamente, como a gente viu nesse segundo split. E agora vão pra cima dos caras, mano. A gente não pode ter medo. Eu posso só falar mais um pouco? Pode. Eu vou até citar a Letícia aqui, um abraço, Letícia, que ela postou um tweet que é basicamente o que a gente estava conversando até antes. Eu não lembro se a gente estava em off ou não, mas ela disse assim, o cara perguntou pra ela, quais as chances reais do Flamengo nessa fase de entrada? E ela falou, muito boas. Eu assisti os jogos da Royal Youth em live e me surpreendeu negativamente, porque a Supermassive devia ter ganhado. Não acho que seja tudo isso que estão desenhando, não, sem subestimar os caras. Então, mas assim, cara, eu assisti a final da TCL também. Não toda, foi uma série de 5 jogos. Sim, eu assisti os 3 jogos só também. Eu assisti os últimos 3 jogos também. E, cara, a Supermassive tava muito na mão deles. Eles estavam na frente 2-1 na série e entregaram 2 jogos seguidos. Não foi que nem a INTZ aqui no CBLOL, por exemplo. Foi 5 jogos pegados, né? Então, tipo, aqui no Brasil foram 5 jogos pegados, tirando o último talvez, mas os 5 jogos foram muito pegados. Principalmente o segundo, terceiro e quarto. O segundo, terceiro e quarto foram quarto, então nem se fala, foi nervoso pra caramba quando tava 2-1 pra NTZ. E nada da Turquia não, a Supermassive simplesmente parou de jogar e a Royal Youth só jogou. Então assim, tipo, o time turco não acho que é tudo isso, então o Flamengo dá sim, tipo, tá, assim, se for pensar, Flamengo e fazer uma comparação entre as duas regiões, Turquia e CBLOL, na teoria a Turquia é superior, mas falando de Flamengo e Royal, cara, eu não acho que a Royal é tudo isso, acho que se o Flamengo tiver jogar direito, eu não tô falando, tem que jogar direito. Eu não tô falando, tipo, não, jogando direito, o BRTT tem que estar inspirado, não, se o Flamengo jogar direitinho, o que eles estão planejando, ter uma proposta de jogo e executar, eu acho que dá sim pro Flamengo até ganhar 2 jogos da Royal, porque eles realmente não são tudo isso. Eles são bons, vamos lá, a gente não tô menosprezando, eles são bons. Mas assim, se o Flamengo tem uma chance boa assim de passar sem tie break, tirando os 2 jogos da Royal, pode até perder pra Danwon, que ainda acho que o Flamengo pode até surpreender a Danwon no eu acho dia, que assim, o primeiro jogo é sempre muito em aberto. Que é primeiro jogo, cara. Primeiro jogo. E assim, primeiro jogo dá 2 cagadas e o time coreano tem muito dessa. A gente sabe, e quem acompanhou SKT vs Samsung na época que dava pra dar surrender nas finais de Mundial, os caras desistem e falam, não, esse jogo já era, a próxima a gente ganha. Então, tipo, o coreano se levou uma pancada forte no early game, ficou meio tonto e é um jogo de estreia que tá todo mundo nervoso. Eles tendem a guivar o jogo e esperar uma próxima oportunidade porque eles sabem que eles são bons e que eles vão conseguir se recuperar. Então, um exemplo de uma equipe que era ampla favorita assim, na fase de grupos, assim, e só que até que foi bem, mas no primeiro jogo pipocou, foi a EDG contra a NTZ. Yes. É isso, a NTZ chegou lá e falou assim, vou jogar meu jogo aqui e a EDG, vou fazer qualquer coisa. Aí a NTZ ganhou o jogo, velho. Sim. Então assim, e eu acho que o time do Flamengo de hoje é superior ao Exódia de 2016, então... Por que não? Forte. Agora as considerações finais, cara. O que vocês acham que podem... Acho que é um misto de tudo que a gente falou aqui. Mas o que vocês acham que pode atrapalhar muito o time do Flamengo nessa fase de entrada? Atrapalhar? Nervosismo. Nervosismo, cara. Nervosismo de estreia, nervosismo de representar o Brasil no Mundial. Tem todo aquele meme, já tem um peso por causa do meme todo. Então, assim, esse pode ser um problema que pode afetar bem, assim, se eles driblarem isso, o Flamengo tá bem encaminhado para fazer a melhor campanha do Brasil, pelo menos desde que a fase de entrada foi criada. Cara, agora, tipo, eu não é um que eu possa atrapalhar, mas acho que eu vou, tipo, exaltar e parabenizar. O Flamengo tá com o host completo em Madrid. Todo mundo tá lá. Todo mundo, literalmente todo mundo do Flamengo tá lá. Tá tudo, até que não devia, tá? Até o Chevy tá lá já.
exato. Tipo, motivação é o que de sobra os caras vão ter. Apoio é o que eles vão ter. Então, tipo, o que pode atrapalhar o Flamengo foi o que o Vitor falou, nervosismo de estreia, mas de resto, o psicológico dos caras tá no alto. Eles têm experiência, eles têm a motivação deles, então eu não sei como pode atrapalhar o Flamengo do que eles têm no momento, com o que eles têm em mãos. Cara, Só assistindo agora pra gente analisar agora. falta um pouco mais de 9 dias pro Mundial começar, né? O Mundial começa no dia 2. Uhum. O primeiro jogo do Flamengo já é no dia 2? Não, a gente ainda tem que esperar o schedule Ainda não saiu completinho da a Riot. agenda completa, né? Beleza. Então, o Flamengo provavelmente não joga no dia 2, porque como é o último grupo, né? O grupo D, normalmente é no segundo dia. Então ele vai ter ali um dia a mais para se preparar e se ambientalizar em Berlim. Lembrando que o bootcamp do Flamengo é em Madrid. Eu ainda não sei muito bem qual vai ser a estrutura que eles vão ter para treinar em Berlim, mas eu acredito que todos os times têm uma estrutura legal para treinar, porque na Coreia era assim, eles estavam num hotel que dava estrutura para todo mundo. Sim. Inclusive eu visitei o hotel, né? Então eu sei que o hotel gigantesco, onde eles ficaram na Coreia, né? Não sei se na Alemanha vai ser a mesma coisa. Eu acho que o que pode atrapalhar o Flamengo é um misto do que os dois falaram, um pouco de psicológico e um pouco de nervosismo de estreia. E eu também acho que um ponto que o Max elogiou, e eu não sei se é o melhor, é o excesso de pessoal que o Flamengo levou pra lá. Eu me preocupo muito com o excesso de pressão, vamos dizer assim. Um ponto foi, eles têm criadores de conteúdo lá, ele tem toda a equipe de marketing. O quanto esses caras estão rondando ali, né? Será que eles não atrapalham? Será que eles não colocam uma pressão a mais? Eu penso um pouco sobre isso. Se você tem uma equipe só o necessário, é como se uma concentração. Você não leva todos os familiares, você não leva todas as pessoas que não são tão necessárias assim para uma concentração antes de uma final. Então eu acho que é mais um ponto que pode atrapalhar. Mas eu torço muito. Acho que todo mundo aqui tá torcendo muito pro Flamengo. Todo mundo tá querendo muito que o Brasil saia dessa fase ruim internacionalmente. E eu acredito, eu não acho que a gente vai fazer vergonha, não. Não acho que a gente vai sair zerado dessa fase de entrada, não. Não acho que não. Uma vitória a gente arranca, não sei de alguém, mas vamos arrancar uma vitória aí. O Flamengo tem que se centrar muito no Noguri, cara. Que é o top da Dalmon, velho. Ele é o destaque desse time, mano. Eles precisam se centrar muito no top, mano. O robô vai ter um trabalhinho aqui, ó. Um pouquinho bastante. Vão ser jogos divertidos de se assistir, né? Vai ser divertido. É legal, né? Pimenta no olho dos outros é refresco. Mas é legal, cara, já chegar jogando contra o time mais forte mesmo. E é isso. Pelo menos o BRTT tá certíssimo em pode vir Coreia porque, cara, eles estão lá pra isso mesmo, pra ser colocado na fogueira. E eles caíram na fogueira. Não pode ser que não, né? O Flamengo tá na fogueira. Então é isso. Considerações finais, meu amigo Vitor Ventura. Eu acho que, apesar do pessoal ter ficado, no primeiro momento, chateado com o grupo do Flamengo, não chateado, mas preocupado, né? Porque é um grupo difícil mesmo. Se o Flamengo tivesse caído no grupo C, o teor dessa conversa, inclusive, teria sido totalmente diferente. Ia tá mal bem-humorada, pensando, porra, agora vai. Pode ser uma armadilha também, mas tudo bem. Pode ser. Eu acho que, apesar desse início preocupante, eu confio no Flamengo, que nós temos jogadores maduros lá. Eu vou dar um exemplo. O Shrimp, antes de vir pro Flamengo, jogou na Turquia. Não tô falando ele conhece os turcos, não. Ele jogou lá faz 2 anos. Mas, ele jogou na Turquia, tem experiência internacional. O Lúcio também. O Lúcio jogou no NA, acredito eu. Então ele tem uma experiência também internacional. BRTT, dispensa comentários, ele tá indo pro vai indo pro 5º torneio internacional dele, 2º mundial, já foi pra um MSI e para outros 2 International Wildcard, então assim, tô tranquilo. E o robô talvez seja o cara menos experiente desse time, apesar de que ele já jogou também no torneio internacional, que ele tava com a Red, né? Ele jogou junto com o BRTT, o MSI aqui no Brasil. Exatamente. Então assim, experiência internacional, todos eles têm. Querendo ou não, por mais por menos, todos eles têm experiência internacional. E eles estão com o BRTT lá, cara. Então, assim, o BRTT é um cara que eu vejo muito segurando esse tranco do nervosismo, de não, vai dar bom, vamos ficar tranquilo. Até que você viu o vídeo do Flamengo, quando ele anunciou que o Flamengo ia jogar com a Coreia, eles estavam falando, vem então, mano, vamos lá jogar com esses caras, sabe? Tipo,
E tem que ser esse o espírito. O Flamengo não tá com medo. Vamos pôr desse ponto de vista. O Flamengo não tá com medo de jogar com os caras. Por que a gente vai estar com medo de assistir contra eles? Entendeu? Então, assim, a gente tem que torcer mesmo. Eu boto fé que vai dar bom. Faz tempo que eu não tô hypado assim pro Mundial. Faz tempo mesmo, de verdade. Tipo 1 ano. Não. Mas, assim, na moral. Vitor Ventura, não fala isso pra mim, Vitor Ventura. Eu tava do seu lado, Vitor. Você tava lá falando Gokabum, vamos matar esse japonês, cara. Eu não falei isso não, tá bom? Mentira, Mas assim, o hype da Coreia, só pra você saber, é diferente do hype desse aqui. Mas beleza. Eu tava. Se o Brasil perdeu, o importante é que eu queria ver o Fake jogar na fase de grupos, era isso. Que inclusive a gente também não viu, mas tudo bem. Não viu. Mas assim, cara. Não dá pra perder a esperança, e muito pelo contrário, é que nem a Letícia falou, e olha que a Letícia é analista, ela sabe o que ela tá falando. Então, assim, se a Letícia sabe, com todo respeito a Letícia, pelo amor de Deus, mas se a Letícia sabe, o flamenguista vai saber, o Jordan vai saber, o Von vai saber. A Royal tem por onde explorar e a Dalon também. É só a gente estudar os times e fazer por onde, cara. Flamengo primeiro do grupo. Max, suas considerações finais. Cara, é tudo que o Vitor falou, cara. Literalmente é tudo que o Vitor falou, velho. O que eu espero agora do Flamengo é que, tipo, o peso internacional não fique nos ombros tanto do Robô quanto do Goku. É o primeiro mundial, é o primeiro evento internacional do Goku. Ele é muito bom, ele é um cara... ele se provou muito nesse split. Finalmente levantou uma taça. Ele é uma cria da OPK, passou pro game, tudo aí. Ele é um cara que tem experiência nacional e agora tem que se provar internacionalmente. Ele não precisa ter esse peso. A gente tá torcendo por você, a gente sabe como você vai se dar bem nesse mundial. Agora a gente também tem que pensar. É verdade. O Goku a gente não tem que pode. pensar agora aqui. Se o Flamengo passar uma fase de grupos, a gente também tem que pensar também na equipe da Isurus, cara. O que eles ajudaram o Flamengo nos treinos, velho, foi uma coisa impressionante, mano. Abraçaram a ideia do Flamengo. E foram não só isso, mas diversos times do LAS também, velho. Então a gente tem que ter um carinho também pro pessoal do Latam. E a gente não pode deixar de torcer pra eles. Cara, chega no Worlds, a gente torce pra todo mundo que é da América, velho. Até menos a Team Liquid, que eles são chatos. Cara, a gente tá meio cansado também de, tipo, a América do Sul ser menosprezada pelas outras regiões, velho. Tipo, a gente precisa ter um ano pra gente, tipo, dar 2 tapas na cara de todo mundo e ir pra cima, cara. Ai, cara. Bom, as minhas considerações finais. Primeiro de tudo, eu preciso agradecer o Vitor Ventura, que tá no celular enquanto a gente grava. É papo de bar, né? Sempre tem que mandar uma SMS pra esposa no meio do caminho. Acontece. E o Max, por também ter participado pela primeira vez e espero te ver nas próximas vezes aqui também. Eu quero agradecer vocês que assistiram, que é importante pra caramba. Esse é um tipo de vídeo que eu comecei a fazer há pouco tempo com o Vitor, agora a gente tá trazendo algumas outras pessoas. Então comenta aqui outras pessoas e outros assuntos que a gente pode, quem sabe, continuar isso aqui até o final do Worlds, ou até sei lá quando. E também eu acredito no Flamengo. Eu acredito que o ponto o Flamengo lutou muito, o Flamengo bateu muito na trave aqui no Brasil para conseguir sua primeira oportunidade. Eles não vão querer desperdiçar essa primeira oportunidade para meio que calar a boca de todo mundo que sempre apostou contra os times brasileiros internacionalmente. Principalmente porque o Brasil, ele real não é o país com a maior estrutura do mundo para esportes. A gente é gigante, mas perto de uma Coreia, de um Malek, de uma LCS, a gente ainda é muito pequeno. Mas a gente consegue bater de frente com todos os outros times emergentes, que são até maiores em questão de região, mas não são maiores em questão de garra, da vontade, de quanto a gente gosta desse jogo e de quanto a gente quer ver a nossa região bem sucedida. O CBLOL é, se eu não me engano, a terceira região mais assistida hoje dentro do League. Eu não tenho certeza se é a terceira ou se é a quarta, mas saiu as audiências das finais esses tempos atrás e a gente viu isso. Então essa nossa força é importante também. É importante que a gente saiba torcer e que a gente consiga levar o time do Flamengo nas costas se a gente vê que eles estão sentindo falta de algum tipo de apoio. É isso. Eu quero... comentáriozinho. Vai, fala aí. Porra, eu gostaria de também falar que o Flamengo também tem que ir bem no Mundial por um motivozinho grande. O Flamengo é um exemplo. O
Flamengo é um exemplo de organização aqui no Brasil. Que é um modelo que está sendo seguido tanto na Europa como nos Estados Unidos. Todas as equipes do CBLOL precisam adotar esse sistema do Flamengo. O que eles estão fazendo nesse ano cara, a gente bater palma todo dia. O Flamengo tá fazendo uma coisa que um time brasileiro não fez desde a época da PEN de 2015, velho. Você tá falando o quê? De ir mais cedo, levar a equipe? Não, tudo. Tipo, fazer um preparatório pra isso e também durante o ano inteiro, velho. Tipo, o Flamengo foi impecável o ano inteiro. Eles confiaram na equipe no segundo split, mesmo com aquela derrota pra NTZ. Tipo, o Flamengo é um exemplo de organização que todas as outras organizações têm que ser. Então, tipo, se o Flamengo for bem nesse Mundial, se a gente tem que esperar as próximas organizações que forem pros próximos Mundiais adotarem um sistema clean, um sistema clean e objetivo. Então tem que ser isso, cara. É isso. Cara, muito obrigado, Max. Muito obrigado, Vitor Ventura. Eu espero vocês numa próxima oportunidade aí. Vamos esperar a estreia do Mundial agora para voltar a conversar sobre o que está acontecendo. Eu espero, e para quem já me acompanha e para quem é meus amigos, já sabe que eu estou aí engajado numa campanha de financiamento coletivo para ir para o Worlds. E eu quero ir só na fase de grupos e eu espero muito que o Flamengo consiga e que eu consiga ir também pra gente encontrar e entender. Pô, vai ser histórico. Então, se você quiser saber mais informações sobre a minha campanha, como você pode me ajudar a ir lá pra Berlim, acompanhar o restinho da fase de entrada e o começo da fase de grupos do Mundial, é só vir aqui no comentário e comenta o que você gostou e o que você não gostou desse vídeo para que a gente melhore e que traga novos conteúdos e assuntos para vocês aqui no canal, valeu? Dá um like, se inscreve, ativa as notificações, segue os dois nas redes sociais que vai estar aqui aparecendo na tela em alguns momentos no vídeo. E tchau! Valeu! Falou!